Graça e paz, igreja. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, agora em casa. Muito obrigada por nos receber na sua casa e vamos juntos louvar ao Senhor, porque Ele é santo. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua companhia presente, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Tu és santo, Pai. Tu és santo, és poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos e te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos declarar: tu és o Senhor, o Rei dos reis, todo poderoso, o Senhor da lei. Diga Emanuel, o grande eu sou, o príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Quero saudar você, graça e paz, uma ótima noite. Estamos na presença do Deus vivo, cultuando a esse Senhor de tudo e de todos. E você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deus te abençoe, que o teu coração esteja pulsante pelo Senhor e que nesta noite Ele seja coroado, assim, hoje e eternamente, por lábios que confessam o seu nome. Amém. Quero convidar você, nesta noite, a abrir comigo no Salmo de número 84. E nós vamos ler os primeiros versículos deste Salmo. Então, Salmos de número 84, versículo 1 ao versículo 3. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, você, nós, os teus altares encontramos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como é bom estarmos na presença do Senhor. E só enquanto estamos
debaixo desta glória manifesta, desta presença, debaixo da palavra de Deus, num ambiente profético, um ambiente cultico, é que nós bem sabemos o quanto isso é poderoso, o quanto esse lugar se torna o lugar da nossa existência. Nós nascemos para estar na presença de Deus, e o salmista está dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, a tua casa, como é bom. A minha alma suspira, desfalece. Olha a medida de paixão, a medida que ele impõe, ele declara que há no seu coração a importância da presença de Deus na vida dele, de estar na presença de Deus. E assim, com esse coração, ele se inclina em adoração, dizendo: olha, existem coisas difíceis na nossa vida, situações complicadas, mas se o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, nós temos os teus altares. E que nesta noite, mais uma vez, pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela bondade de Deus, eu e você, nós, a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, possamos encontrar os altares de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Convido você a curvar os seus olhos onde você está, aliás, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos onde você está, pois nós vamos orar ao Senhor e entregar tudo o que temos diante dele, tudo o que somos, consagrando esse tempo cultico na presença do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esta noite poderosa. Obrigado por cada homem e mulher de Deus. Obrigado por cada família aqui presente. Te louvamos, Senhor, nesta live, neste culto, Senhor, ao Deus, o Deus de toda a terra. Nós, Senhor, te exaltamos e declaramos: não há nada melhor do que estarmos na tua presença. Não há nada mais satisfatório. Não há nada que se compare, Deus, quando nós sentimos a graça, o calor da tua presença sobre nós. Nós queremos te exaltar, nós queremos, Senhor, te proclamar, nós queremos te engrandecer. Tu és digno de receber, tu és o único Senhor dos senhores, a ti a honra e a glória. Nós queremos correr para os teus braços, queremos encontrar os teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei nosso, Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado seja o teu nome. Prepara o nosso coração para te entregarmos tudo o que temos e que somos, e que este culto suba como aroma suave às tuas narinas. Receba como honra e glória ao teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus. Mesmo em casa você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus, igreja. Louvemos ao Senhor, que é digno de receber honra, glória, louvor, poder, majestade. Arrasta o seu sofá, arrasta a sua cadeira. Vamos dançar, pular, cantar na presença do nosso Pai. Aleluias. Vem, Senhor, vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, Senhor, fala-nos, fala-me, que eu quero te ouvir. E toca-nos, Pai, toca-me, que eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia, todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar.
estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Jesus, 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 te amamos. Vem, Senhor, encher esse lugar. Enche com a tua presença, Pai. Vem, Senhor, encher esse lugar até transbordar de ti com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, que eu quero te ouvir. Toca-me, que eu quero te sentir. Vem, abraça-nos, abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me com seus braços de amor, Senhor. Vem, nos abraça todo dia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Tu és digno, Pai. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Na tua presença, Senhor, nos apresentamos como uma oferta suave e agradável, que suba, Deus, como um aroma suave, e que a tua presença que habita em nós, Pai, ela seja transbordante, Senhor. Queremos te ouvir, queremos te sentir, queremos, Deus, ser transformados por ti, porque a ti é a honra, a ti toda a glória, a ti pertence todo louvor. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Na tua presença, Senhor, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, Pai. Queremos te ver, queremos te sentir, Deus. Te louvamos porque não mais tu nos visita, Senhor. Esse tempo passou, o Senhor habita. O Senhor montou tenda, Deus, dentro de nós. O Senhor habita conosco, nós habitamos contigo, Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos por estar conosco, por ser conosco. Transforma o ambiente, Deus. Transforma esse lugar. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado
pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Queremos te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu te convido para cantarmos juntos. Abra sua boca na sua casa. Declare esse ambiente, rendendo esse altar de adoração ao Senhor. A sua casa, ela é templo do Espírito Santo. Adore aquele que habita e que reina no seu lugar, no seu trono. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. A ti toda a honra, toda a glória, Pai. Tu és único, digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor, poder, majestade, Senhor. Os 24 anciãos te adoram, os anjos te adoram, Pai. A
natureza te adora, a criação te adora. E nós, feitos à tua imagem e semelhança, nós declaramos, Pai, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, sagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti, a nossa família. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, louvor, poder e majestade, somente a Ti. Seja adorado, Pai. Te amamos, te amamos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Que bênção poder estarmos reunidos, conectados, juntos, louvando, glorificando e adorando o nome do Senhor. É um grande privilégio poder estarmos essa noite juntos, erguendo um altar de adoração ao nosso Deus. Eu saúdo você na paz de Cristo Jesus. Saúdo você que pela primeira vez está conectado aqui no canal da IMVB, participando desse culto. E é uma honra te ter aqui, sinta-se abraçado, acolhido. Eu quero compartilhar agora uma palavra, uma mensagem de Deus para o nosso coração. E a minha expectativa é que o seu coração seja muito ministrado, muito aquecido, muito inspirado pela palavra do nosso Deus, que é sempre uma fonte inesgotável de revelação, de instrução, de conselho, de sabedoria, e que a palavra de Deus possa encher você. E eu quero começar lembrando um versículo que ele é bastante conhecido, ele é muito, pelo menos ele é muito citado, um versículo que está lá em Atos 13, o versículo 22, quando está escrito ali uma declaração que diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, e ele fará tudo que for a minha vontade. É um registro que tem ali acerca da pessoa de Davi, um testemunho sobre a vida de Davi. E em cima desse versículo vem no meu coração como uma direção para nós, da gente pensar qual é o segredo de Davi. Por que a Bíblia, a palavra de Deus, fez questão e traz para nós esse ponto, esse ressalte acerca de Davi, de que ele é um homem segundo o coração de Deus e de que ele foi separado. Qual é o segredo de Davi? Então, nessa noite eu quero falar sobre o segredo de Davi, sobre alguns aspectos que tornaram Davi um homem singular, um homem diferenciado, um homem muito especial. E eu quero convidar você para lermos o texto de 2 Samuel, o capítulo 6, eu vou ler do versículo 10 ao versículo 15, depois a gente vai até ler alguns outros textos, mas eu quero convidar você para a leitura de 2 Samuel 6, do versículo 10 ao versículo 15, que diz assim: por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Até aqui, eu quero orar com você. Pai, nós cremos que a Tua palavra ela já é muito abençoada, que o Senhor já abençoou. A Tua palavra ela é poderosa, ela é viva, e nós te pedimos, Senhor, continua falando. E agora, quando vamos estar expostos à Tua palavra, que o Senhor ministre profundamente a nós. E que nada, nenhuma distração, nada venha, Senhor, impedir aquilo que o Senhor quer nos comunicar, nos revelar nesse tempo. Nós entregamos esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, obrigada, Mário, gratidão, viu? Eu quero falar sobre aspectos do segredo de Davi. Por que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? Por que tem essa declaração na Bíblia? E esse texto de 2 Samuel, ele vai falando no momento que Davi já está efetuando, depois de uma tentativa frustrada, de retornar com a arca de aliança para Jerusalém. Ele está fazendo esse movimento, e agora esse movimento ele faz debaixo da instrução, da orientação de Deus. Está tudo correndo bem. A arca ficou por um período lá na casa de Obed-edom. Foi necessário ficar ali. Mas agora ele está tornando, ele está fazendo, ele está implementando aquilo que ele desejou. E esse texto, ele só vai atestando algo que já vem acontecendo aqui no crescente dentro de 2 Samuel, e esse texto ele se torna muito importante, porque ele só vai comunicando e confirmando uma transição que Deus fez na história do povo de Israel. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque nesse momento, Davi está governando, é o rei Davi. E Deus muda a ordem do reinado em Israel. Quero lembrar você que um pouquinho antes, o rei era outro, o rei era Saul. Deus estabelece aqui uma mudança de ordem no reinado em Israel.
Ele tira o reinado da dinastia de Saul e transfere isso, transiciona para a linhagem de Davi. Lembrando que dentro da ordem natural, pela linha natural, Davi não estava dentro dessa linhagem para ser rei. Não cabia a ele. Mas acontece uma transição. Deus inverte tudo. Aquele que estava escondido por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, agora se torna o rei, assumindo o governo de Israel. Davi entra em cena. Em Atos, o mesmo Atos que eu falei lá, em Atos diz que ele entra em cena e agora ele entra na linha da descendência de Jesus. E o primeiro aspecto que eu quero destacar sobre o segredo de Davi, e que esse texto ele fala para nós, e nós vamos também aplicar para a nossa vida, é que a gente precisa entender que Deus promove transições estratégicas para estabelecer o propósito dele na nossa vida. Eu vou repetir, Deus sempre vai promover transições estratégicas para estabelecer o propósito dele na nossa vida. Davi viveu isso. Davi entendeu isso. Ele não era para ser, naturalmente ele não estava na linhagem. Mas Deus entra na história e Deus muda. E quando ele estabelece essa mudança, essa transição, ele vem para estabelecer um homem que seria o homem segundo o coração dele, que faria tudo conforme a vontade dele. Eu quero te lembrar que Davi foi ungido 3 vezes para ser rei, que ele viveu todo um processo de formação, que foi necessário que ele alcançasse a maturidade, até que ele assumisse o governo, o reinado. Davi precisou encarar Golias, foi necessário que um Golias chegasse no seu caminho, na sua trajetória, para que ele fosse introduzido e apresentado ao povo de Israel. Lembrando você que depois que ele vence Golias, né, e eles voltam para casa, tem uma música que é cantada e ela se torna uma música muito famosa, cantada lá pelo povo de Israel, declarando dos feitos, exaltando Davi, colocando Davi até acima do próprio rei Saul, e ele se torna famoso, ele se torna conhecido, ele é apresentado ali, mas é Golias que introduz ele nesse cenário. E isso também nos diz que os Golias da nossa vida, ele vem para nos introduzir, para abrir o caminho, para que a gente viva as transições necessárias. Toda vez que Deus começar a fazer uma transição na sua vida, ele vai te levar a enfrentar um Golias, a derrotar um Golias, a lutar contra um Golias, para que você seja introduzido para esse novo capítulo, para esse novo momento, para essa nova história. Davi, ele nunca se furtou, ele nunca se esquivou de lutar as guerras que ele foi chamado para lutar, aquelas que foram necessárias, porque ele havia sido ungido como um guerreiro, como aquele que liderava um exército, como aquele que treinou exércitos, levantou um exército. Ele viveu isso tudo, porque fazia parte da vida dele e de entender que Deus é aquele que promove transições estratégicas na nossa vida para estabelecer o propósito dele. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você sobre o segredo de Davi, que o torna esse homem tão especial, é que isso para mim é sempre muito marcante, é um diferencial. É algo que eu amo na vida de Davi, até porque eu sou muito apaixonada pelos salmos de Davi. É que Davi, ele buscava,
ele valorizava, ele priorizava a presença de Deus. Ele foi incansável nesse quesito. Ele amava a presença de Deus. Davi estava no campo e ele estava ali tocando a sua harpa, o seu instrumento, e ele estava salmodiando, ele estava cantando, ele estava buscando a presença de Deus. Em todo momento ele estava priorizando essa presença. Davi estava lá no palácio, nas vezes que ele foi levado para ministrar sobre a vida do antigo rei, o rei Saul. Ele se colocava ali e quando ele dedilhava a sua harpa, ele começava a cantar. Aqueles espíritos malignos que atormentavam saíam, eram expulsos por causa da presença de Deus na vida de Davi. Ele amava essa presença, ele valorizava essa presença. Davi não saía para guerrear, não descia a uma guerra, por mais que essa guerra parecesse aos olhos dele muito fácil. Ele não saía sem buscar o Senhor, sem estar diante da presença dele, sem buscar uma direção. Tem um determinado momento na vida de Davi que foi um dos mais difíceis. Eu até digo que foi mais difícil do que o próprio enfrentamento com Golias, que é o momento que Davi já está se consolidando e cada vez mais assim forte a sua liderança, o seu espírito de liderança como um general de guerra, como um comandante. E tem um determinado momento que ele sai da cidade aonde ele tinha se estabelecido com a sua família, a família dos seus guerreiros, que é Ziglag. E nesse momento, quando ele sai, a Ziglag fica meio que descoberta e ela é invadida. E as famílias são tomadas cativas. E quando Davi e o seu exército retornam e se deparam com aquele quadro, com aquela realidade, há muito choro, há muita tristeza. Aqueles homens que eram liderados por Davi, que foram treinados por Davi, se levantam contra ele, acusam ele. Ele fica ali tomado de uma angústia, de um medo. E é muito tremendo porque o texto diz que Davi se coloca na presença de Deus. E ele chora na presença de Deus. E ele busca a presença de Deus. E o texto diz que ele se recompõe, ele se ergue, ele se levanta por causa da presença de Deus. Ele era aquele que amava, que valorizava, que priorizava a presença de Deus. Meu querido e minha querida, e nós precisamos ser assim. Nós precisamos tomar isso como uma inspiração para a nossa vida. O texto que nós lemos fala que ele está resgatando a Arca da Aliança. Ele está querendo trazer o simbolismo da presença de Deus de volta para o meio do arraial do povo de Deus. E ele está fazendo todo um movimento para isso. Nós vemos também em outro momento aqui na Bíblia, na história de Davi desejando construir um palácio para Deus. Ele queria erguer um palácio, edificar algo para Deus. Tal era o seu apego, a sua afeição, a sua devoção, a valorização que ele tinha pela presença de Deus. Tem 2 textos, eu não vou abrir porque são extensos, mas eu quero deixar e você pode anotar e depois com o tempo ler. 2 textos que falam como Davi entendia isso. Como era vital a presença de Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 7, de 1 a 17, 1 Crônicas 17, de 1 a 15, eles falam da mesma coisa. Eles estão trazendo a descrição da promessa de Deus feita a Davi e a sua descendência. Esses textos estão falando sobre isso. E tanto em 1 Crônicas 7, 17 e 27, e 2 Samuel 7, 29, ele, depois que ouve a declaração da promessa de Deus sobre a vida dele, a descendência dele, Davi faz uma oração. E quando ele ora diante da grandiosidade daquilo que Deus declara, da grandiosidade daquilo que Deus promete, da grandiosidade daquilo que Deus fala acerca da sua vida, da sua descendência, Davi vira para Deus e Davi ora e pede que da família dele nunca se aparte a presença de Deus.
Que a minha família não viva sem a tua presença. Que a minha família ame a tua presença, conheça a tua presença, desfrute da tua presença. Essa é a oração que ele faz. Ele não pede mais nada, mas ele pede a presença de Deus. E ele diz: porque se a minha família viver na tua presença, desfrutar da tua presença, a minha família será muito abençoada. E ele diz: o que é abençoado por ti, Deus, abençoado será. O que é abençoado por ti, Deus, abençoado será. Querido, será que nós temos desejado e ansiado tanto por essa presença? Será que nós temos nutrido essa consciência espiritual de que a presença de Deus é que nos abençoa? A presença de Deus nos leva à condição de ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Davi tomou isso. Davi entendeu isso. Por isso que é apaixonante conhecer a história de Davi. Por isso que, meus irmãos, olha, coloquei, né? Nós colocamos, né? O nome do nosso filho de Davi, o amado de Deus. O amado de Deus. A presença de Deus era algo maravilhoso. Claro que como homem, Davi teve muitos defeitos. Teve algumas coisas e tomou algumas decisões que não são recomendadas. Mas ele tem muitos atributos, muitos traços, muitas qualidades, muitas decisões e posições que tornaram de fato esse homem um homem muito diferenciado na sua caminhada e na sua caminhada com Deus. O terceiro e último aspecto que eu quero te chamar a atenção, que fala do segredo de Davi, o segredo para ser esse homem segundo o coração de Deus. E agora eu quero voltar lá no texto de 2 Samuel 6, mas ler do versículo 16 ao versículo 23, que a gente não leu, mas eu quero ler, é muito importante ler para você entender. Né? Ele está regressando com a arca, agora ele está seguindo a instrução, fazendo os sacrifícios, os levitas estão trazendo a arca, não mais num carro de boi, agora está sendo conduzido, tudo direitinho, dentro do conforme a orientação divina. E no capítulo 6, a partir do versículo 16 de 2 Samuel, diz assim: aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Davi, voltando para casa, para abençoar a sua família. Olha qual era a intenção dele da volta para casa, eu quero chamar a sua atenção. Abençoar a sua esposa, abençoar a sua família. Esse era o coração de Davi. Então, voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, eu me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você me mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. O segundo aspecto que torna Davi um homem muito especial e olhar para a vida dele tem que trazer para nós uma inspiração, é que Davi não se paralisa
diante das críticas de Mical, diante do julgamento de Mical, diante da reprovação de Mical. E nós não estamos falando de uma reprovação, uma crítica, um julgamento de qualquer pessoa. Nós estamos falando da sua própria esposa, de alguém que lhe é íntimo, de alguém que está dentro da sua casa, de alguém que faz parte da sua família. E Davi, ele não se paralisa. Mical tenta diminuir ele, contudo ela não tem êxito, porque aquilo não paralisou. Você não vai ver, lendo, continuando aqui, dentro da história bíblica, a história de Davi, você não vai ver esse homem paralisado, você não vai ver esse homem caído, você não vai ver esse homem afetado por aquela diminuição, por aquele julgamento, por aquela crítica, por aquela reprovação. Você não encontra um Davi ressentido, um Davi magoado. Ele não deixa descer para o coração aquele comentário. Ele não deixa descer para o coração aquela reprovação, aquele desprezo de Mical. Ele não deixa, meu irmão, minha irmã. Mical representa de forma muito clara aqui nesse texto. São pessoas que certamente passarão pela nossa vida. Pessoas que terão um lugar de ascensão sobre nós, de intimidade, de proximidade. Que virão até nós e quem sabe tentarão nos diminuir, tentarão nos criticar. E não é uma crítica construtiva, mas é uma crítica que vem para destruir, para paralisar, para danificar. Todavia, nós precisamos aprender como Davi. Não são críticas, não são reprovações, não são julgamentos, não é indiferença, não é isso que pode nos paralisar ou nos atingir. Davi sabia como proteger a fonte do seu coração. Proteja a fonte do seu coração, porque dele procede águas da vida, águas limpas. Não deixe o seu coração se contaminar. Davi não para. Davi não retrocede. E ele diz ainda, eu me humilharei mais ainda. Mical, você não entendeu, eu não estou fazendo para aparecer, eu estou fazendo para o Senhor. Eu não estou muito interessado no que as pessoas estão pensando, eu não estou muito interessado no que as pessoas estão julgando. Eu tenho um compromisso em viver o propósito de Deus. Para isso, e ele diz no texto, eu vou parafrasear, porque eu não vou dizer assim, para isso, eu que não estava nem na linhagem real, fui trocada, era o seu pai, Deus saca o seu pai e me coloca, porque ele sabe como é o meu coração. Deus fala isso. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes palavras amargas, palavras que são verdadeiras setas têm sido lançadas para nos macular, para nos tirar do alvo, para nos tirar do propósito, para tentar nos diminuir. Quantas vezes a gente ouve e a gente deixa isso descer para o nosso coração, a gente acaba acatando isso. E a gente deixa essas palavras nos definir. E Davi traz esse exemplo, traz essa postura que o torna distinto. De que a nossa vida, que o propósito de Deus para a nossa vida não é definido por palavras amargas, não é definido pelas críticas, não é definido pela zombaria, não é definido pela incredulidade, não é definido porque estão falando ou deixando de falar, mas por aquilo que Deus depositou e derramou sobre a nossa vida. E eu quero finalizar lembrando, e aí concluindo, que esses aspectos eles falam de uma grande realidade. Deus não está procurando homens e mulheres perfeitos.
Deus só quer fazer de mim, de você, um homem e uma mulher segundo o coração dele. Que somos totalmente maleáveis, abertos para sermos moldados, tratados, processados. Para que possamos entender que Deus promove transições na nossa vida por causa do propósito dele. Ele sempre vai promover. E não adianta lutar contra ela, nós temos que nos render, entender, discernir, cooperar com essas transições. Que dentro desse processo de nos moldar, para sermos um homem e uma mulher segundo o coração dele, a gente aprenda a priorizar e a valorizar a presença dele. Amar essa presença. E quando nós vivemos isso, quando nós desejamos isso, como nós somos abençoadas. Como a nossa casa e a nossa família é abençoada. Porque a presença dele supre tudo. A presença dele nos enche. A presença dele cura. A presença dele renova. A presença dele nos abastece. A presença dele faz tudo se alinha. Tudo se aprome. Meu querido, se você tem caminhado ouvindo, escutando as vozes de Micais, eu quero te dizer que os conselhos e as falas, as palavras dela, dessas Micais, não podem te definir. Não pode te definir. Se liberte disso. Se liberte disso. Davi, como homem segundo o coração de Deus, como eu já disse, ele tem muito para nos inspirar. E eu e você somos um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Se abra para viver as transições de Deus. Ame e valorize a presença dele. E não se guie por Mical. Não se guie pelas críticas. O que vai fazer com que nós sejamos esse povo, e somos esse povo, que é distinto, que é separado, é entender o quanto o Senhor nos chamou, o quanto o Senhor tem nos chamado para moldar o nosso coração e para fazer a nossa vida segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Amém? Você pode orar comigo nessa hora. Eu convido você para orar junto comigo. Nós vamos orar, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E eu convido você para orar aí, na sua casa, no lugar onde você estiver, no lugar onde você estiver acessando, no carro, no trabalho, não importa. Que você fale: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher segundo o teu coração. Eu quero, Senhor, aprender com Davi. Eu quero, Senhor, que o Senhor me conduza, que o Senhor me ensine, que o Senhor me ajude. E que orando assim, o Senhor certamente entrará, o Senhor te guiará. Amém? Vamos orar. Pai, eu oro nessa hora, nesse momento, para que a palavra que foi declarada, a mensagem que foi declarada, ela venha fazer diferença na terra do coração do teu povo. Ela venha curar, ela venha tratar, ela venha confrontar, ela venha edificar, ela venha corrigir, ela venha estabelecer tudo aquilo que o Senhor precisa e que o Senhor deseja. Que cada pessoa seja tocada nessa hora, Pai. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha produzir
venha gerar homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Que o Senhor venha produzir e gerar homens e mulheres que não se intimidam diante das transições que o Senhor oferece. Homens e mulheres que são dispostos a viver isso. Homens e mulheres que estão dispostos a viver o teu projeto, a tua vontade, Senhor. Homens e mulheres que se colocam na posição de cooperar. Pai, acha em nós, levanta, ministra e que sejamos tocados, Senhor, para seguir adiante e assim como Davi, abraçar aquilo que o Senhor tem para nós. Que Deus, em nome de Jesus, possamos ser essas pessoas que amam, que valorizam, que desejam, que cultivam, que são conscientes acerca da tua presença, de quanto a tua presença é fundamental. A tua presença é tudo que precisamos, é o que mais precisamos, é o que mais necessitamos, e que isso se torne o nosso desejo, a nossa satisfação, o nosso prazer, que possamos desejar a tua presença, amar a tua presença, Pai, assim como Davi, que possamos ser salmistas deste tempo, que possamos ser os adoradores, os cantores, que possamos ser aqueles que vão compor salmos, hinos, canções, orações de louvor e adoração ao Deus eterno, aqueles que vão levar a tua presença, e onde chegar, aonde houver espíritos imundos, malignos, eles serão expelidos, eles sairão correndo diante da tua presença na nossa vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, e que também, Senhor, assim como Davi, Deus, nós não fiquemos, Senhor, não venhamos a ficar paralisados, Senhor, estagnados, Senhor, ressentidos, magoados, Senhor, acuados diante de críticas, julgamentos, olhares, palavras, situações que muitas vezes querem nos constranger, querem roubar de nós a alegria da celebração, roubar de nós a alegria da conquista, roubar de nós, Senhor, a alegria da comunhão com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que do nosso coração saia todo entulho, saia, Senhor, toda amargura, saia tudo que entrou ou que nós deixamos entrar, nos contaminar, ouvindo vozes, ouvindo palavras que não eram palavras que vinham do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos lavar e nos limpar. E que possamos tomar, Senhor, Deus, a firme decisão de que vamos prosseguir. De que para o Senhor, Pai, não importa a humilhação, não importa as provas, não importa a dificuldade, não importa o que vão dizer ou deixar de dizer, Senhor, nós prosseguiremos naquilo que fomos chamados para fazer, nós iremos adiante, nós adoraremos, nós glorificaremos com toda a intensidade, com toda a nossa entrega, porque Tu és o nosso Pai. Senhor, nós oramos e nós te pedimos, faz a tua obra, completa a tua obra em nós e através de nós. Nós oramos, Senhor, nós te louvamos e nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu só quero fazer um pequeno lembrete nesse momento, meu querido e minha querida irmã, é que do dia 27 a 29 de dezembro, nós vamos estar fazendo um retiro, realizando um retiro, Semelhantes a Jesus, primeira edição. E eu quero deixar um convite muito especial para que você faça esse retiro, participe desse retiro, que vai ser um tempo de divisão de águas na nossa vida. Nós temos orado por isso. E eu quero deixar o convite. Você que deseja obter maiores informações, entre em contato conosco na descrição aqui do canal, nas redes sociais da IMVB. Você pode entrar em contato também por telefone, nos acione, faça a sua inscrição. Você que faz parte da igreja, procure a liderança, a organização, os pastores. Não deixe para fazer a inscrição mais para frente. É lá em novembro. Não, faça agora, se organize, tem um investimento para ser feito. E se você fizer a sua inscrição agora, você pode programar isso, pagar isso em parcelas, que vai ser muito suave, muito fácil
para você cumprir com essa obrigação. Então vai ser um tempo muito poderoso e eu preciso lembrar você desse momento, amém? Glória a Deus, que você corra e faça a sua inscrição. Se você não conhecia a IMVB, nós somos a Igreja Metodista em Vital, Brasil. Faça um convite para que quando você puder, você que é de Niterói, venha nos visitar. Nós estamos aqui em Vital, Brasil, entre Santa Rosa e Caraí. Padre Francisco Lamos, 613, pertinho. Venha nos fazer uma visita e será uma bênção te receber, te abraçar e te acolher aqui. Deus te abençoe. Amém?